É uma outra vida na mesma vida, entendeu? E só quem passa por essa experiência consegue compreender o que é. Então, o que eu mais gosto quando as pessoas me chamam para explanar sobre esse assunto e principalmente para as dificuldades, né, que tem em qualquer dieta, né? É que as pessoas precisam experimentar. Quando elas experimentam, ela já cai por terra um monte de paranoias da cabeça de que vai ser difícil, de que, meu Deus, vou comer só carne, mas como assim? A vida vai ficar sem graça. Enfim, é um monte de coisas que só a pessoa experimentando para ver o que é uma vida carnívora. E, meu Deus, como melhorou minha vida, minha qualidade de vida em todos os sentidos. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos com uma pessoa muito especial que vai trazer um monte de informação muito importante para a gente e que eu estou muito feliz que ela está aqui. Ela é psicóloga metabólica. Olha que nome interessante. Vocês já ouviram falar disso antes? Eu nunca tinha escutado e estou bem curioso porque ela tem para falar. Ela é especialista, ela é psicóloga e ela é especialista em nutrição também e ela atua com psiconutrição e ela tem uma experiência muito vasta aí nesse campo e eu tenho certeza que tudo que ela compartilhar aqui com a gente vai ajudar muita gente que está interessada nesse assunto. Então, Flávia, seja muito bem-vinda a esse bate-papo, a esse podcast. Muito obrigado de novo, né, por aceitar o convite. Quantos anos já que você pratica essa dieta carnívora? Então, não tem anos ainda. Vai fazer 11 meses 11 meses. agora em dia 15 de maio, faz 11 meses. E, na verdade, eu fui obrigada a me tornar carnívora, né? Não foi uma escolha. Eu, em 2020, descobri um câncer raro na medula. Foi um segundo caso que teve no Brasil, fui eu. Graças ao primeiro, eu sobrevivi. E depois disso, das quimioterapias, e junto com o câncer, até eu entrei na menopausa aos 38, muito nova. Então, meu metabolismo, ele ficou completamente bagunçado. Aí, depois, então, depois que eu já estava na menopausa, vieram as quimioterapias, que foram quimioterapias muito fortes, muito resistentes. E aí, o meu metabolismo começou a emperrar. Então, eu comia super pouquinho mesmo, porque eu nunca fui de comer grandes quantidades, né? Eu nunca tive transtornos alimentares, apesar de trabalhar com transtornos alimentares há quase 19 anos. Caramba. Eu tinha aqueles que daqui a pouco eu vou explicar que são os mais básicos, né? Que hoje a gente sabe que são transtornos, mas a gente não aprendeu assim na faculdade. Que é, ai, comi um bombom, vou para a esteira correr, para compensar, as compensações, né? Em atividade física, o que a gente faz de bagunça gastronômica. Então eu tinha essas coisas assim, né? Que hoje eu sei que são transtornos alimentares, mas eu não sabia até então. Mas aí eu, mesmo comendo muito pouquinho, era aquilo, 100 gramas de arroz, 100 gramas de arroz, 100 gramas de franguinho, salada, não comia mais açúcar, só a cada 15 dias, por conta do câncer que eu tive, eu sempre tive consciência de que não era legal, só que eu sofria esses 15 dias, né? Até que eu sempre falava pro meu marido, né, de eu poder fazer uma dieta sem carboidrato, ele era bastante resistente por tudo que eu já tinha passado. E aí eu fui estudar. Falei, quer saber? Eu vou estudar essa dieta carnívora para eu poder convencê-lo a eu Sim, fazer isso, né? E por qual motivo? Porque todo carboidrato que eu comia, eu passava muito mal, mas eu ainda não tinha descoberto que era o carboidrato. Mas eu assim, eu me arrastava da minha cama para o consultório, que é aqui em casa eu só atendo online, eu atendo brasileiros no mundo todo. E moro em Floripa, né? Aqui no Brasil. E aí eu passava muito mal. Então, tudo que eu comia me fazia mal. Aí eu fui parar numa gastro aqui em Florianópolis e ela falou: Ah, você não pode comer mais nada com grãos. Isso eu já não comia mesmo, porque eu tinha feito um tratamento com uma médica que ela já tirava todos os alimentos FODMAPs. Então, tudo que era fermentável eu já tinha tirado. E sim, tinha melhorado bastante. sim, Mas ainda assim, eu continuava com os grãos que não eram do FODMAPs. Eu comia arroz branco, eu comia outras coisas e que me fazia muito mal. E eu não estava entendendo, meu marido não estava me reconhecendo, porque eu sempre fui de muita energia, sempre fui muito ativa. E aí, eu fui estudar carnívora, falei, bom, vamos testar. Estudei, passei ele para fazer
com a tribo carnívora lá, os homens da tribo carnívora, e eu comecei a fazer tudo da Fernanda Anders, a querida que eu admiro demais. E aí eu estudei tudo, convenci ele foi fazer também, né? Eu com a Fernanda, ele com a tribo lá carnívora. E em 15 dias eu era outra pessoa, outro ser humano. Eu já estava Caramba. fazendo três pós ao mesmo tempo. Eu voltei, eu renasci a Flávia de antigamente, entendeu? E aí que eu descobri que eu estava intolerante ao carboidrato. Então, meio que eu fui obrigada, porque eu realmente passava muito mal. Voltando, a médica que eu fui, a gastro, ela falou: Ah, você então não pode mais comer muitas coisas. Só que quando você comer, para você poder comer, você vai tomar uns comprimidos. Então, para poder comer feijão, eu comia um comprimido. Eu tomava um comprimido. Para eu, mastigável. Para eu comer outras coisas, eu tomava outro comprimido. Falei, gente, não tá normal isso. Não, não pode ser assim. Eu tomar um comprimido para eu comer feijão. Aí aí começou toda a minha história com a carnívora, né? Em 15 dias eu já era outra pessoa e agora vai fazer 11 meses. E eu sou outra pessoa em todos os sentidos. E a minha maior descoberta nisso foi que, como eu trabalho com traumas, Rafael, eu trabalho diretamente com o sistema nervoso autônomo, que é onde o paciente ficou paralisado quando aconteceu algum incidente que foi grande demais para o sistema nervoso dele e ficou paralisado. O sistema nervoso parasimpático não conseguiu ter força para acalmar. Então é como se a pessoa ficasse presa naquilo que aconteceu. E aí eu já sabia que a comida era um calmante e que muitas pessoas desenvolviam um transtorno alimentar porque elas estavam em trauma e elas comiam para compensar, para acalmar, né? Então, nitidamente, para todo ser humano, a gente sabe, quando a gente está numa semana muito estressante, um dia muito estressante, o que a gente quer? Uma comida gorda, cheia de açúcar, cheia de carboidrato, porque esse alimento, todos os alimentos, eles acalmam. Mas é um prazer tão grande momentâneo ali do açúcar e da gordura, né? Do carboidrato, que realmente tem o parasimpático, ele baixa um pouquinho, né? Ele dá uma calma momentânea. Só que, óbvio, quando a gente come o carboidrato e os açúcares, a gordura, toda essa mistura bomba, é, meia hora depois a gente já está de novo com o sistema simpático ativado da mesma forma. Então é por isso que as pessoas têm muitas compulsões, inclusive origina do trauma. E eu já sabia de tudo isso, né, em relação que a comida ativava o parasimpático e tudo mais. Mas eu não sabia que o estado de cetose também acalmava, e acalmava de verdade, não, né, um pouquinho e depois realmente voltava para o simpático. Não, simplesmente ele começou a me ajudar a mim mesma, claro, e o meu trabalho no consultório. Então eu comecei a perceber que as pessoas que já estavam andando comigo, que se interessaram pela carnívora, pela cetogênica, pelas dietas de baixo carboidrato no geral, e que estavam em cetose, era muito mais fácil de trabalhar, porque como a pessoa enxerga o mundo muda, como ela sente ela mesma, como ela sente o mundo muda, entende? Então, aí para mim abriu um leque gigantesco. Eu já estava estudando psiconutrição na época, eu já estava estudando estratégias de baixo carboidrato, então eu fui unindo todas as minhas formações, né, de trauma, que são linhas americanas, são várias que trabalham diretamente o sistema nervoso do paciente, e juntei tudo isso e montei a minha linha de trabalho, especificamente agora, dentro da psiconutrição. Por isso o nome psicologia metabólica, porque esse sistema nervoso que acalma, que chama parasimpático, é ele que regula a digestão, é ele que regula todo o nosso processo, não somente digestivo do alimento, mas a saciedade, né, a fome, os nossos rompantes em relação à busca da comida. É ele que regula todos esses passos e é uma cascata bioquímica, uma coisa vai interferindo na outra. Como eu passei por esse processo de em relação ao meu metabolismo, que até agora eu não alcancei o meu peso ideal, né? Eu já estou há quase 11 meses e ainda não alcancei. Por quê? Porque o meu metabolismo ele ficou completamente bagunçado com a menopausa e pós-quimioterapia. Então, eu estou retornando ao meu eixo central. Então, quando as pessoas falam, a dieta carnívora ela é milagrosa, não é milagrosa, nada é um milagre, né?
tudo precisa de processo, tudo precisa de um tempo, só que é uma coisa certa. Se a pessoa começa a fazer a dieta carnívora ou dentro do que eu mais trabalho, que é a alimentação da carnívora no protocolo da cetogênica, que é o que mais dá resultado para as pessoas, tanto metabolicamente quanto para emagrecer, e para a saúde mental também, menor vai ser o tempo dela de recuperação. Ela vai se recuperar de forma muito mais rápida, ainda que seja de forma lenta, porque a grande maioria das pessoas está como eu, com o metabolismo completamente bagunçado. Resumindo, é isso. Agora pergunta o que você quiser, estou aqui. Muita gente acha que às vezes a psicologia trata apenas da mente, né? Sei lá, né, do pensamento, das emoções. Eu ia falar do cérebro, mas, enfim. Sim, Só que hoje eu percebo que tudo está vindo da comida. A comida está afetando os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? E o nosso cérebro também, né? Então, também. né? Exato, né? Tem muitas outras coisas que envolvem, né? Com certeza, eu acho que não é só a comida. Mas a comida faz uma boa parte desse trabalho aí, digamos, né? Para mim, é a rainha da maldição e a rainha da cura, entendeu? Exato, Então, tanto faz o lado que a gente vá, ela é realmente determinante. Por quê? Porque outros vícios, não que seja mais fácil, pelo amor de Deus, nenhum vício é fácil, né, para as pessoas que têm. Mas você é alcoolista, você para de beber. Você joga, você para de jogar. Você some daquilo. Você entra em outros universos, começa a andar com pessoas diferentes, experiências diferentes, e depois de um tempo vai ficando cada vez mais fácil. A comida, a gente precisa dela todos os dias. Como é que a gente vai fugir da exato. comida? Não tem como fugir dela. Não, e ela está presente Então, em todos os eventos, todas as festas, em a todos gente os precisa momentos dela para especiais. sobreviver. Exato, e a gente precisa dela para sobreviver. Então a questão o como a gente come e o porquê que a gente come, né? A nutrição ela precisa ser enxergada e vangloriada, inclusive de uma maneira diferente do tipo eu vou nutrir o meu corpo e não as minhas emoções. Se eu estou cansado, eu ensino muito isso para os meus pacientes. Se você está cansado, descansa. O gatilho não pode ser a comida. Se está Exato, estressado, estressa. Se está com fome física, óbvio, vai comer. Então, mas a nutrição, ela está diretamente, intrinsecamente ligada à nossa nutrição e não aos nossos prazeres. É óbvio que eu faço aqui em casa, meu marido faz muito bem todas as carnes que ele faz, com muito prazer. A gente come aquilo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? É com prazer. Não é para comer só para nutrir, não é para não ter evento social, nada disso. Mas precisa nutrir o corpo. E o corpo que a gente precisa nutrir é o corpo que a gente quer chegar e não o peso, e não o corpo atual. A gente não pode nutrir esse corpo. Se a gente nutrir esse corpo, a gente vai continuar com ele e piorando, né, cada vez mais. Porque se ele ficasse ainda assim, tava bom, mas não. A tendência é ir piorando. Então, a gente precisa nutrir o corpo que a gente quer. não, totalmente, né? E nos venderam da forma errada, né? No caso de que a comida é para os eventos prazerosos, né? Para os momentos de comemorações, né? Sim. E realmente, né? E a indústria de marketing também, na qual eu faço um pouco de parte, né? Agora, já nos vendeu isso já há muitos anos atrás, desde a época dos nossos pais, até a gente, né? Já na nossa infância mesmo, né? E realmente é muito difícil a gente tirar a venda dos olhos, né? Mais ou menos, eu até Muito falei, difícil. né, na mensagem que parece que eu saí da Matrix de repente, e quase que como eu estou enxergando algo que eu nunca enxerguei antes, como é que pode, né? A gente fica meio louco no começo, né? A gente fica um Exato, pouco, meu Deus, por que fizeram isso com a gente? Por que que eu não me enxerguei antes? Por que que eu precisei chegar nesse ponto, né? Eu, principalmente, que eu quase morri, e com certeza a alimentação estava diretamente ligado, eu não tinha nenhum fator genético ligado a essa doença. Eu usava muito adoçante, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, era um uso indiscriminadíssimo de adoçante. Eu, né, sou bem hiperbólica aqui, porque sim, era uma coisa absurda, porque a vida inteira evitei o açúcar para não engordar, a mulher não quer engordar. E aí nossa, eu fiz uma bagunça no meu organismo e o adoçante, até hoje, meu corpo
não aceita mais, né? Outro dia eu experimentei, fiz uma receitinha para Páscoa de bombom que é só óleo de coco, cacau 100% em pó e uma pouquinho de stevia da marca Colorandina, ainda que é a única que eu recomendo aqui. O primeiro foi, o segundo foi, no terceiro dia já não me fez bem. Bombonzinhos de 10 gramas. Então já sei que não dá para mim, entendeu? Então eu não sinto falta. Eu realmente não consumi nada que não fosse carne e gordura nesse tempo todo. Esse bombonzinho foi minha única exceção do sabor doce, nesse que nem saí da dieta, né? Mas não é do dia a dia. Ele tinha o paladar adocicado. Vi que não me fez bem, já cortei, porque não é o meu intuito. Meu intuito realmente é me manter na dieta. E aí eu sempre escuto isso. Flávia, não é exagero? Você tá tão bem. Pra quê? Meu Deus, não. Você é magra. A questão não é a magreza, é a saúde. Eu tô com gordura ainda visceral. Eu ainda não tô com a quantidade de gordura certa e de massa magra certa no meu corpo. Então, não existe sair da dieta para mim enquanto eu não atingir o meu estado metabólico saudável. E vai refletir, claro, no corpo, né? Mas as pessoas não conseguem compreender isso. Ainda me acham a louca, viu? Muitas pessoas. Claro que não. Meus pacientes que estão nessa nova busca também compreendem isso. Mas a grande maioria acha que a gente está ficando louco, entendeu? Afeta um pouco, às vezes, a vida social, né? Às vezes a vida, né, conjugal também. Mas Sim. exato. Mas acho que faz parte. Me fala um pouco dos seus pacientes hoje em dia. Qual que é qual que são as pessoas que você costuma, né, ter mais contato assim para trabalho? Eu continuo ainda atendendo trauma de forma isolada, porque sempre aparece um ou outro, né, com questões pontuais de trauma. Isso eu Aham. acredito que vai ser a vida inteira. Minha especialidade maior já vai fazer quase 19 anos que eu estou formada e há muitos anos eu trabalho com trauma. Mas, e transtornos alimentares eu já também trabalho há muito tempo porque sempre caía nisso, né? As pessoas que vinham do transtorno alimentar, caem no trauma. Então, isso já faz parte do meu dia a dia. Mas, atualmente, eu migrei, né, eu enveredei aí para essa nova seara da psiconutrição e das estratégias de baixo carboidrato, e já trabalho 70% hoje dentro dessa linha. Eu até achei que foi rápido, me surpreendi muito. Eu achei que fosse levar um tempo, né, para eu entrar, porque não é fácil a gente mudar de área e leva um tempo, são processos, né? E Sim, para minha surpresa, foi muito rápido. As pessoas realmente aderiram, elas entenderam que elas estavam buscando aquilo que eu estava ofertando e elas não entendiam também aonde buscar, porque quando a gente vai a um nutricionista, o nutricionista passa aquela dieta, mas é a mesma coisa de não cometam os 7 pecados e faça os 10 mandamentos. Como a gente vai fazer isso? Pelo amor de Deus, como é que eu consigo fazer essa dieta? Entendeu? É mais ou menos isso, né, que chega para mim hoje. E sim, aí, como eu desenvolvi esse método de ajudar pessoas que não conseguem se manter na dieta, hoje eu trabalho 70% do meu tempo em relação a isso. Então, funciona assim. Primeira coisa, a gente precisa acertar a quantidade de proteína e gordura especificamente para aquela pessoa. Eu certo. não sou da teoria de que vamos para. Já que a gente já está mais natural, vou comendo carne, comendo gordura, coma até a saciedade. Não dá certo para a grande maioria das pessoas. Dá certo para Sério? algumas? Mas não dá para todas. Por quê? Porque essas pessoas que já chegam com muito sobrepeso, que chegam com muitas compulsões, transtornos alimentares mais severos, tá tudo bagunçado. Então, os níveis de todos os hormônios relacionados à saciedade, à fome, tá bagunçado. Então, é leptina, é grelina, a própria insulina, tudo isso faz com que esse nível de saciedade esteja muito, muito distante do nosso natural de saciedade. Isso vai sendo corrigido com a carnívora, com certeza. Depois a gente começa a comer bonitinho o que é pra gente. Mas no começo não. Principalmente quem tem compulsão alimentar. Então, eu faço todo o trabalho de cálculo, ensino o paciente a calcular
as próprias quantidades, principalmente de gordura, porque esse protocolo específico, quando a gente coloca, né, a alimentação carnívora ou cetogênica dentro do protocolo cetogênico, naturalmente a compulsão vai embora. Aí, então a pessoa ela fica lá de 7 a 10 dias fazendo a dieta certa, das quantidades certas que ela precisa para ela. Passado esse tempo, se aparece gatilho, aí eu vou direto trabalhar a parte emocional dessa pessoa com as linhas de trauma. Por que é que eu vou para as linhas de trauma? Porque quando acontece compulsão ou qualquer outro transtorno, é sinal de que o nosso sistema nervoso ficou bagunçado e está buscando a comida como fonte de prazer, Sim, né? sim. Mesmo as pessoas, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que são extremamente magros, eles precisam inclusive engordar, mas eles têm transtorno alimentar, né? Não chega a ser anorexia, não chega a ser bulimia, mas é um medo da comida. O medo de comer a quantidade da gordura. Meu Deus, é muita gordura, Flávia, meu Deus do céu, é muita coisa. Então, tudo isso eu vou trabalhando, ressignificando, porque tudo que traz desconforto, e traz sofrimento em relação à comida e ao corpo é transtorno alimentar. Diferente do que a gente acreditava anos atrás, que eram só casos muito drásticos, né? E aí, Rafael, aí eu vou direto para a linha do trauma, por quê? Porque se as pessoas ficaram com esses problemas, a origem está na infância, que é uma coisa também que eu bati muito o pé para acreditar no Freud. Eu sou junguiana, né? E de formação, minha primeira formação na clínica, eu enveredei mais para o Jung e não para o Freud, e eu achava que não estava tudo na infância. Eu realmente aquilo me incomodava muito. E aí eu fui vendo dentro dessas linhas americanas de neurociência de que sim, infelizmente está na infância e tem um motivo que o Freud não soube explicar na época, mas ele tinha 100% de razão. Quando a gente é criança, especificamente do 0 aos 2 anos, a gente não tem esse desenvolvido, né? A gente tem, mas ele não está atuando na gente, o sistema nervoso parasimpático, que é o que acalma. Então a gente depende diretamente de um adulto para nos acalmar. E qual é o problema disso? Se o adulto que está com a gente não está calmo, não está no seu equilíbrio, né? Emocional, a gente começa, aí os traumas começam a ser gerados aí. E aí vem o grande problema. Qual é o primeiro alimento que a gente sente na vida? É a amamentação. Então, se a gente está vivo, é porque o adulto, por mais louco, estressado, neurótico que estivesse com a gente, ou equilibrado, a gente foi amamentado ou a gente tomou leite. De alguma forma, naquele momento específico, a gente tinha calma, a gente tinha paz e o principal, segurança. A gente se sentia seguro naquele momento. Então é aí que começam as desordens de transtorno alimentar, porque aí a gente começa a associar, né, talvez o único momento de relaxar, o único momento de paz com a comida. A grande maioria das pessoas que têm transtorno alimentar, a gente chega nisso. Não são todos, mas é a grande maioria. Então eu trabalho diretamente o sistema nervoso da pessoa para não linkar mais, né? Tirar primeiro essa dor que ficou, essa ferida primal ali, é do 0 aos 6 anos que tem geralmente a maior parte disso, mas do 0 aos 2 a gente não tem parasimpático que nos acalme, a gente sempre precisa de um adulto. E aí, claro, tem também eventos que acontecem não somente na infância, né, muitas pessoas tiveram uma infância tranquila, segura, mas acontecem coisas na adolescência que a gente ainda não tem estrutura suficiente para lidar, na própria vida adulta, trauma pode acontecer em qualquer momento. Sim. Então, a grande maioria das pessoas busca a comida como conforto relacionado a trauma e não tem nem ideia disso. Nossa, totalmente, né? O trauma é um assunto muito profundo, né? Porque realmente, como você falou, que acontece ali quando a criança tem de 0 a 2 anos ou de 0 a 6 anos, que é principalmente um período onde a gente acredito que não tenha memória nenhuma, né? Fica até difícil de saber que trauma foi esse, Exato, né? Se nossos exatamente. pais não nos ajudar, né? Talvez de alguma forma, né? Nos guiar ali, talvez se eles lembrarem também, né? É, E como que mas faz? não precisa.
Não Não precisa. precisa dessa lembrança, não. A gente trabalha diretamente o sistema nervoso, as sensações ruins que a pessoa guarda é o suficiente para ser trabalhado isso. Nossa, graças a Deus, porque senão não ia ter trauma solucionado. Porque a grande maioria das pessoas que têm transtorno alimentar, elas não têm ideia de quais emoções levam ela até a geladeira, entendeu? Nossa, no meu caso eram todas. Tô estressado, tô ansioso, tô feliz, tô, né, Sim, né? Isso é pior ainda, sim, né? sim, não, não é fácil, gente, porque aí a gente foi bombardeado com associações de alimentação e emoções, né? Uma vez eu vi um estudo também, eu não sei se você concorda com isso, falando que às vezes também tem traumas que pode ter vindo até quando a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, né? De repente, no feto ali, no caso, se a mãe de repente sofreu algum trauma ou algo muito, uma emoção muito forte que a mãe teve, e a gente ali, às vezes, ainda dentro da barriga da mãe, pode também ter sofrido esse trauma. Não sei se é verdade, né? Foi um estudo que eu vi. É verdade, não somente isso. Em outubro do ano passado, eles confirmaram, conseguiram concluir que é até a sétima geração, né? Na nossa memória celular, os traumas, a gente já sabia que traumas passados de mãe para filho era bem comum. Então, por exemplo, a mãe tinha trauma de aranha, a criança nunca viu aranha na vida e ela tinha aracnofobia, por exemplo. Isso a gente já sabia porque a gente vê isso no consultório. Quem trabalha, né, com trauma vê isso muito, com muita frequência, coisas que bizarras que a pessoa nunca entrou em contato. Como é que ela tem trauma disso? E aí, em outubro do ano passado, tem um livro muito bom que chama Memória e Trauma, que eu acho que depois você vai gostar de conhecer um pouco sobre o Peter Levine, que é quem desenvolveu uma das linhas de trauma que eu trabalho. Você vai encontrar muito material aí. Eles descobriram que, através de experimento com ratos, eles faziam o seguinte: eles pegavam a primeira leva lá dos ratos e primeira geração, e todas as vezes que eles soltavam o odor da cerejeira no ar, eles davam um choquinho no rato até fazer o condicionamento normal. Fez o condicionamento, nunca mais essa primeira geração levou choque. Porém, todas as vezes que soltavam o odor da cerejeira, eles se encolhiam. Então, ficou condicionado, maravilha. A segunda geração, mesma coisa, soltavam o odor da cerejeira, na hora eles se encolhiam. Aí, até a oitava geração, nenhuma delas sofreu, tá? Só a primeira. A sétima geração ainda, eles soltavam o odor da cerejeira e se encolhiam exatamente da mesma forma. A oitava estava livre. Então, eles conseguiram mostrar o porquê de coisas que aconteceram com os nossos ancestrais nos afetam até hoje. Então, para mim, não importa se você experienciou o seu trauma, ou se é uma coisa de memória celular da sua família. Não, para mim não importa, importa o agora, como você se sente em relação a isso, e aí esse trabalho dessa linha, uma das linhas que eu trabalho chama Somatic Experiencing, que é desse Peter Levine. E então, graças a Deus, não importa, senão a gente ia ficar louco. Não Sim, bom tem saber condições. disso. Bom saber disso. Sim, Porque realmente, né, eu gastei muitos anos investi muitos anos da minha vida procurando sempre entender mais sobre mim mesmo, né? Eu acho que desde a adolescência que eu tive, né, uma parte mais dark, assim, né, digamos, entre aspas, da minha vida, aquela adolescência rebelde. E aí, lá por voltas dos 17, 18, eu comecei a estudar bastante sobre autoajuda, né, para poder me ajudar mesmo, porque meus pais nunca me entenderam muito bem ali o meu comportamento, que era muito estranho, né? E eles nunca me levaram num sim, psicólogo, assim, né? Acho que, não sei, eles ficavam preocupados, eles não tinham muito conhecimento, né? Então né, graças a Deus também tive algum insight ali que me fez começar a estudar livros de autoajuda para me ajudar, porque eu não estava feliz com aquilo ali, né? Aí, perfeito. aí, e aí desde então eu praticamente não parei, né? Aí como eu mergulhei em autoajuda, psicologia, neurociência, física quântica e por aí vai, né? Espiritualidade. E eu consegui aprender bastante coisa, né? Sempre fui muito curioso, né? De ir até o final ali para cavar, né? Quanto mais você cava, mais você vai achando, né? Parece que não acaba nunca. E, Sim, não, não e, acaba.
E mesmo assim, eu nunca consegui me livrar da compulsão alimentar. Eu consegui melhorar muitas coisas que eu tinha muitos outros problemas que eu consegui me livrar. E a comida, eu nunca consegui me livrar. Eu também nunca dei muita atenção. Eu acho que quando você é mais novo, ali na parte dos 20, você fala, tudo bem, tô melhorando aqui, tô melhorando ali. Mas a comida, vamos que vamos. Continua com o Sim, bolo, continua com o chocolate, continua com a cerveja. E por aí, daí para pior, né? Porque parece que o sim. corpo não reage tanto, talvez não reage tanto fisicamente, mas não que ele não esteja reagindo, né? Ele pode estar reagindo de outras formas, com certeza, né? Mas, pois é, e E como aí, é que você está se sentindo em relação à carnívora com esse aspecto em relação à alimentação para você? eu acho que para mim foi só a primeira semana foi o mais difícil, né? Porém, como eu já estava bem, já tinha bastante conhecimento, eu já sabia mais ou menos que podia me dar aquela gripe, né? Que eles chamam da gripe cetogênica, né? Quando você entra numa dieta cetogênica, que você, obviamente, tem a abstinência do carboidrato, do café também, que eu tomava bastante café, então eu já esperava por aquilo e realmente o primeiro dia foi tranquilo, mas aí acho que o segundo, o terceiro e o quarto foi bem difícil, né? Que acho que é normal para muita gente. Senti uma fraqueza, senti tontura, eu queria dormir mais. Eu cheguei até a tirar cochilos da tarde, porque eu nunca tirava, né? Para mim, eu estava sempre com muita cafeína, né? Então, às vezes comia um pratão de carboidrato, mas já mandava cafeína depois para continuar o trabalho, enfim, para continuar seguindo a vida. E aí, como eu estava sem café, sem carboidrato, sem nada, eu acabei dormindo à tarde por dois dias seguidos, né? Assim, né? Tirei um cochilo. Eu lembro que foi num sábado, no domingo também. Eu falei, nossa, gente, eu nunca tirei um cochilo de tarde. Como assim? Porque realmente foi aquela abstinência, né? Porque o carboidrato realmente parece que age como uma droga, né? Então, como eu já tirei lá, jogo logo os dois, né? O carboidrato e o café. E isso, né? Sem falar que eu já estava numa low carb já há 2 meses, né? Quase três. Ah, Então, não é que eu estava com uma ingestão alta de carboidrato. Talvez se eu tivesse, acho que eu ia sofrer até mais dias, né? Mas como eu já vinha numa low carb, porém ainda estava ali com o pãozinho, as frutas, né? Essa era a minha low carb, né? Achando que tava tá. low carb, Ah, né? Cheio de pão e fruta. sim. Tudo bem, era Mas menos pão, né? você foi orientado a tomar água com sal nesse período de. Sim, sim. Aí realmente isso me ajudou bastante. A água com sal, né, um sal de boa qualidade e também os sais minerais, né, que eles chamam de eletrólitos, Perfeito. né, aqui. Só que os sais minerais eu ignorei nos primeiros dias, mas no segundo dia, quando bateu a tontura, eu falei, nossa, preciso do sal mineral. Aí eu comprei o sal mineral na hora, mas lembrando, é o sal mineral, né, que eu fui recomendado sem açúcar, sem adoçante, sem colorante, sem cheiro, sem nada. É Isso, só o sal mineral puro, né? Que na verdade hoje eu nem tomo mais. Já no dia 38 eu já sim, larguei já mais de uma semana, mas na primeira semana foi essencial. perfeito. Tá. Bastante Nem água todo mundo também, passa muita mal, água. bastante água, é. Nem todo mundo passa mal. Eu não passei, por exemplo, eu não tive Sério, nenhum sintoma, nada. Eu acho que o carboidrato estava me fazendo tão mal que quando eu tirei, meu corpo falou, nossa, graças a Deus ela ouviu. olha Foi que isso, legal. entendeu? Cara, nem nos Eu não primeiros tive. dias, nada. Não, mas eu também tomava água com sal, bonitinho, e colocava bastante gordura, a gordura ela é essencial para tudo isso também. Mas mesmo assim tem gente que passa mal, então não é uma regra. Mas acertando a gordura, para mim, ela é a rainha. A proteína, ela, claro, ela é fundamental, mas a gordura adequada ela deixa a gente num estado de presença e de eixo tão grande, nutricional e emocional, que diminui demais os lados negativos, seja a vontade de doce, vontade do carboidrato, quanto o passar mal, entendeu? Eu acho que esse foi o meu erro. Eu sabia que a gordura era importante, mas acho que eu não sabia quanto que eu tinha que comer de gordura, porque eu não comia tanto assim, né? Então, eu achava que estava já o suficiente, mas acho que não estava, né? Eu acho que realmente se eu tivesse tomado talvez já os sais minerais já desde o primeiro dia e a gordura também já, né, com mais quantidade, eu acho que eu teria sofrido menos. Mas eu acho que tudo bem, porque o sofrimento assim, né, entre aspas, né? Era a Sim, preguiça, né? A tontura, um pouco, a falta de vontade, né? De energia, mas durou 3 dias sim. só.
né? Acho que no quarto já Sim. começou a estabilizar, no quinto também, aí na segunda semana já entrou né, num algo mais estável, na terceira, então, aí eu falei, nossa, o negócio é bom mesmo. Como é que você está se sentindo? Me conta. Eu estou me sentindo muito bem, essa é a verdade. Eu tô com muita energia. Confesso que assim, eu parei o café por 3 semanas, porque eu estava realmente muito viciado no café, né? Tomando café 3, 4 vezes por dia. E aí então eu cortei por 3 semanas. E aí, depois de uns 20 dias, eu decidi reintroduzir ele. Mas não porque eu queria o efeito da cafeína, sabe? Pela energia. Eu estava sentindo falta só talvez do gostinho do café, né? Porque aqui em Londres às vezes é frio, então às vezes eu, né, Sim, trabalhando, tava faltando alguma coisa ali, só água, só, né? Aí eu falei, poxa, o sim, café, né? Eu percebi que dentro das pessoas que praticam a dieta carnívora, né, algumas não tomam café porque vem da planta e tudo mais, então eles não querem misturar com a dieta que vem do animal, mas eu vejo que também tem muita gente que toma o café, né, dentro da carnívora e fala que não tem problema nenhum, e eu concordo, né, porque realmente não tem caloria, não tem açúcar, não quebra nossa cetose, nossa autofagia, então, apesar de vir da planta, né, mas aí acho que vai de cada um. na verdade, eu vejo que não existe nenhum alimento que seja, é, tirando açúcar, né, o monstro da vez. E sim o nosso metabolismo que vai permitir ou não que a gente consuma tal alimento, né? Então, o meu metabolismo, eu nunca senti, eu só tomo café também uma vez ao dia e ele era bem fraquinho. Aí meu médico pediu para eu realmente parar agora por um tempo, então eu estou sem café, mas eu amo o universo do café, eu amo conhecer cafeteria, então para mim é um aconchego o café, né? Exato. E, e é muito bom, É uma bebida quentinha, né? Porque acho que é às muito vezes gostoso. ela te aquece, né? Parece que, não sei, às vezes eu É, penso, pô, acho que eu vou esquentar minha água aqui para ver. Mas eu, eu já mas pensei nisso, confesso. não é, Só que não aí é o que pela café. acontece? Eu já tinha ficado um mês sem, não senti abstinência nenhuma, não senti diferença nenhuma, porque eu não tomo café para ter energia, para ir para treinar, nada disso. Era mais esse prazerzinho. Mesmo assim, como o meu metabolismo ainda está tão judiadinho, né, tá demorando para responder, com tanta coisa que eu faço certo, eu falei, bom, eu vou dar o benefício da dúvida e tô sem. Acho que hoje é o quinto dia. Mas eu vejo que se o metabolismo tá bom, se a pessoa tá saudável, não vejo problema nenhum ela tomar café entre as 9 da manhã às 15 da tarde. Antes das 9 muda o nosso eixo hormonal e depois das 15 muda, altera a qualidade do nosso sono. Ainda que a pessoa durma com facilidade, ela não vai dormir profundo como ela dormiria, sim. Então, é de cada um, tudo é de cada um, né? Cada um tem um metabolismo que sabe como que tá para saber o que e a quantidade de cada coisa, né? Então, só vai em relação a isso. Eu estou tomando alguns chás agora que são para ativar mais o meu sistema nervoso parasimpático, de acalmar mesmo, porque eu ainda estou bem adrenérgica, que significa o meu sistema nervoso simpático está muito ativado ainda. Então, eu sempre tenho que me puxar para relaxar, para calma. Então, eu faço várias coisas, grounding, eu faço eu durmo cedo, acordo cedo, eu tenho uma rotina muito saudável, tudo que me acalma. Então, os chás também são para ativar o sistema nervoso parasimpático, só que não pode ser o mesmo sempre, porque senão começa a ter efeito fitoterápico, né, de remédio. Então, eu vou variando eles, tomo uma xícara quentinha, do jeito que eu gosto, contemplando, não é café, mas já ajuda, e tomo com sal também, para põe um pouco de sal na língua antes de eu tomar, para os eletrólitos não irem embora. Eu comecei realmente a perceber também um level maior de energia agora no segundo mês, né? Acho que na quinta semana eu percebo que eu tô com muito mais energia, né? Eu já então, então o café tem até que tomar cuidado, né? Se eu for tomar, realmente é só de manhã. E agora é muito fraquinho, né? Eu gostei que você comentou isso, porque antes essa dieta era muito mais forte, era no mínimo 2, 3 vezes mais forte, no mínimo. Então agora realmente é só para dar aquela cor mesmo, parece um chafé É e um só para ter chafé. aquele
conforto do quentinho e eu ainda ponho uma colherzinha de chá de manteiga ghee, né? Só Ah, bom, para só para dar um perfeito. gosto. E aquilo, nossa, e a manteiga ghee, então, ela me dá uma saciedade ainda maior, que aí eu já fico com fome mais. Eu fico Exato. o dia todo sem comer e eu fico preocupado, porque o peso fica baixando muito também. Eu estava acima do peso, mas em um mês eu consegui já voltar para o peso normal, porém ainda tenho bastante gordura abdominal ainda para perder, um pouquinho de flacidez Sim. também, que eu sei que acho que isso, né, vai levar tempo, mas não estou com pressa. Mas eu achei incrível esse efeito da manteiga ghee, que ela, não sei se é o efeito da cetose, mas a manteiga ghee, eu não tenho mais fome. Só que eu estava tendo bem mais fome no primeiro mês. E agora, nesse segundo mês, eu tenho pouca fome. E logo É, eu. é incrível, né? E a gordura Incrível. sim, né? Ela é extremamente sacietógena, mas com certeza, né? Você entra em cetose, você, né, você tá em jejum, toma seu café preto com a manteiga, a cetose dispara mesmo. E então, nossa, fica maravilhoso. A única coisa é você ter consciência, clareza de quanto você precisa comer, ou em uma refeição única no dia, ou em duas, para você não se perder nesse processo de ficar sem comer muito tempo, né? Não muito Sim, tempo, tudo bem você fazer jejuns longos, mas assim, muito tempo só com pouca comida, né? Aí vai fazendo sim, mal para a parte hormonal, para a parte, enfim, para o nosso sistema como um todo. sim. Mas você pretende continuar, então, na carnívora? Me conta. Totalmente, totalmente. Né, como eu já sempre fiz dieta, então para mim é uma coisa normal, né? Eu sempre chamei, não, isso é lifestyle, né? Comida saudável, é meu lifestyle. Perfeito. Só que mesmo tentando ser o máximo saudável possível, eu sempre tinha recaídas fortes, sabe? Quando eu recaía, era forte mesmo. Aí eu, sei lá, se eu recaía, né, por exemplo, nessa semana, né, sexta-feira, né, eu recaí hoje. Aí provavelmente eu ia passar o fim de semana já recaído também, comendo pizza, comendo macarrão, comendo doce, às vezes tomando alguma bebida alcoólica também. E nossa, me estragando completamente, né? Nem tudo ou nada. Exato, exato. É sempre, né? Exato. Sempre esse tudo ou nada sempre fez parte de mim, né? Então, quando eu recaía, né? Por já ter essa pessoa, né, viciada em comida dentro de mim a vida toda, né? Ela nunca saiu de mim. Então, por mais que eu tento manter, porque acho que eu tenho uma disciplina forte, eu consigo manter a dieta, mas quando eu recaía, vinha aquela abstinência, aquela vontade, e aí eu recaía, já me estragava ali por uns 2, 3 dias direto, e aí voltava na dieta, né? E aí trabalhando com restaurantes, né, com a agência de marketing que eu acabei montando aqui em Londres, voltada para gastronomia, para restaurantes, então começou a piorar muito, porque aí eu estava sempre envolvido em restaurantes, eu estava sempre visitando o cliente em restaurantes, e aí você chega para visitar o seu cliente no restaurante, é aquela coisa, desce uma pizza, desce Muito uma cerveja, é difícil. parte da reunião. E aí, nossa, e às vezes eu me sinto até meio que, né, eu não quero ser mal educado com o cliente, às vezes que está me colocando um prato novo para experimentar, porque eu faço marketing, então eu preciso entender mais ou menos o que está acontecendo no cardápio novo, então é parte do meu trabalho. Se você ver meu Instagram, a última década eu passei promovendo comida, Eu então vi. eu praticamente eu tô virando uma outra pessoa, porque né, depois de 10 anos seguindo isso, eu tô mudando completamente. Vou fazer o caminho inverso e tentar recuperar todo o dano que eu fiz pro meu corpo e para as pessoas que me seguem, Perfeito. promovendo a quantidade de açúcar e processados que eu promovi por 10 anos. Né? Então, tá até difícil. Como é que eu continuo trabalhando com meus clientes? Que eu, infelizmente, continuo. Infelizmente, não, porque também não vou também, né, reclamar de algo que dá o meu sustento aqui para Sim, Londres, né? Eu consegui, né, viver aqui em Londres já esses anos por causa desse trabalho, que foi algo que eu sempre quis. Só que agora eu vejo que eu estou indo na contramão e aos poucos eu vou encontrar uma maneira de, né, de me desconectar, né? Mas aos poucos. mas talvez não precise. Realmente, quando a gente está inteiro naquilo que a gente está vivendo e sentindo, por mais que as pessoas achem diferente e elas vão falar, elas vão externalizar o que elas pensam e tudo mais,
chega uma hora que isso estabiliza e você pode continuar fazendo exatamente o que você faz sem consumir. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E outra, você também pode partir para lugares, além disso, né, adicionar realmente restaurantes mais voltados para essa área e vai começar a bombar isso daí cada vez mais. Eu também acho. Então, isso não, com certeza não vai ser uma preocupação para você. Se você tiver com a gordura certa no organismo, você nunca mais vai passar vontade, porque eu não sinto vontade mesmo. Nunca passei vontade. Ai, que vontade de comer Nunca. aquilo. Nunca, mas porque eu coloco a quantidade certa de gordura para mim. Se eu não coloco, Rafael, não sei o que, não posso responder por mim, assim, não sei. Qual que é a porcentagem, assim, mais ou menos, né, que você tem de gordura e proteína? Você sabe? Sei, Você ó. come? Para mim, cravado precisa ser 108 de proteína pura. E de gordura fica ali entre 120, 130, no máximo 140, depende do dia se eu treino mais. A proteína pura, ela sempre vai ficar cravada. O que vai alterar é a quantidade de energia, de gordura que a gente vai acrescentando ou diminuindo. Se quer emagrecer, se quer ganhar massa, se quer manter. É nisso que vai oscilando a gordura, mas a proteína ela vai sempre ser cravada de acordo com o seu objetivo. Então, claro, ela também oscila. Se você quer ganhar mais massa, ela vai aumentar um pouco. Se você quer emagrecer, ela vai diminuir um pouco. Mas naquela fase ela fica cravada. O que muda é a quantidade de gordura. Então, mais ou menos pelo que você falou, acho que é 60% de gordura e 40% de proteína, mais ou menos, na sua alimentação. Eu como, não, na verdade eu como 25% de proteína e Nossa, 70% de gordura. caramba! Olha, gente, nossa, às vezes alguém que está escutando agora e não entende muito bem vai achar isso um absurdo, né? Porque Um venderam pra absurdo. gente que a gordura faz mal, né, gente? Como é que pode isso? Quando eu passo a quantidade certa para o paciente, porque assim, ó, não vou mentir, a grande maioria dos pacientes que me procuram, elas já estavam numa cetogênica, elas já tinham feito uma carnívora com outras pessoas, e aí elas chegam até mim e elas falam, eu não consigo fazer, porque eu sinto vontade, eu tô tendo muita compulsão. Aí eu vou ver, a pessoa está comendo muito menos do que ela deveria, principalmente de gordura. Então, o primeiro ajuste é o nutricional. Não tem como a gente ver se é problema emocional se o corpo não está recebendo o mínimo que ele precisa, né? E aí, quando eu mostro a realidade para a pessoa, ela fala: Meu Deus, Flávia, é muita gordura. Mas não é muita gordura porque a gente consome carnes gordas, então é o mínimo de manteiga adicionada, né? A não ser homens, que daí precisam adicionar mesmo mais. Agora, mulheres, como eu, inclusive na menopausa, imagina, não pode, a gente não fica adicionando manteiga, não. Senão, não tem metabolismo que funcione. Mas para homens não é assim. E aí, quando elas colocam a quantidade certa no prato, elas vêm uma semana depois, fala, meu Deus, sumiu. A grande maioria não tem problema emocional, era só desajuste nutricional. Aí, as que têm problema emocional, eu dou sequência na parte emocional de tratamento, entendeu? Maravilha. E qual que seriam os benefícios, então, da dieta carnívora para as mulheres que estão na menopausa? Nossa, todos. Porque é o Sério? seguinte, na menopausa, nosso metabolismo, ele realmente, pela queda hormonal, pela queda estrogênica, ele começa ele é quase que paralisar, sabe? E aí, qualquer comida que a gente coma, vai para estoque, não se gasta mais. Então, a gente tem perda de massa óssea também, né? Massa muscular, massa óssea, e a parte toda hormonal, que é um efeito cascata que vai piorando, principalmente a parte de névoa cerebral. Eu não sabia, e eu até hoje não sei, e nunca vou descobrir, se o que eu sentia era da menopausa ou era da quimioterapia, porque eu fiz muita quimioterapia também no cérebro, porque tinha um risco do câncer da medula subir para o cérebro. Então, eles fizeram muita quimioterapia. Eu não conseguia assistir TV, tinha que ser tudo em câmera lenta para eu conseguir acompanhar. Meu marido conversava comigo, às vezes eu não entendia o que ele estava falando. Foi uma fase terrível.
Eu não sabia se era da menopausa, porque as mulheres passam por isso, né? Chama brain fog, né? A névoa cerebral realmente Sim. acontece. Tudo isso por falta da gordura no nosso cérebro. Então, quando a gente na menopausa coloca a quantidade correta de gordura, automaticamente, claro, as mulheres precisam de reposição hormonal, mas já vai ajustando muita coisa, porque a gordura, Rafael, ela é a precursora dos hormônios. Então, o hormônio não é feito sem gordura, vários deles. Então, o cérebro ele precisa, né? Então, na menopausa, a glória é a quantidade de proteína correta, que são 2 quilos de proteína por quilo de peso da pessoa, né? Precisa ser 2,0 e não menos que isso, como outras ocasiões das pessoas. Então, a pessoa está, se ela é idosa ou ela já está na menopausa, é 2 gramas de proteína por quilo. Isso vai ajudando ela a recompor tudo que ela foi perdendo antes disso, porque é rápido, né? Você entrou na menopausa, é uma ladeira abaixo, você envelhece assim absolutamente super rápido. Então, com a carnívora, você vai repondo tanto a parte estrutural, que é a função é a proteína que vai fazendo, os tecidos, os órgãos, tudo, né? A nossa estrutura mesmo vem da proteína, e a gordura vem da energia, tanto mental, emocional, cognitiva, que a mulher perde, e, claro, a energia de disposição. Maravilha. Eu adorei a parte que você citou também, que, né, a gordura é essencial para os nossos hormônios e para o funcionamento das nossas células, né, do nosso cérebro, né, principalmente. É, eu tô assim, abismado, né, de saber que o cérebro realmente precisa, o cérebro precisa de gordura, né, precisa de colesterol para ter um funcionamento adequado, né. E eu recentemente falei com um amigo aqui, também é psicólogo aqui em Londres, e eu comentei sobre isso, né? Que a gente está tão viciado no carboidrato que o nosso cérebro hoje em dia usa glicose para o seu funcionamento. E quando você vai para uma em estado de cetose, para uma dieta carnívora, o seu cérebro passa a usar gordura para funcionar. Você consegue me explicar mais ou menos isso? Como é que o cérebro usa glicose, enquanto na verdade ele precisaria de gordura para usar, né? Na verdade, o nosso cérebro ele é composto um pouquinho mais de 60% de gordura, então ele já é feito de gordura. Quando a mulher amamenta o bebê, o leite materno também, ele é muito mais gordura do que carboidrato. Tem, né, a parte da lactose ali do leite, que é o açúcar do leite, né, na amamentação, mas é mais de 60% também de gordura. Então, o nosso cérebro, nosso corpo, ele é perfeito, natural, e aí passa-se gordura. É tão importante isso, né? Porque o carboidrato, né, para ele conseguir entrar como glicose na célula, ele precisa da insulina, né? Ele precisa de um hormônio permitir que ele entre. A gordura tem entrada VIP na nossa célula, ela entra direto, ela não precisa de nada. E a gordura, a cetose, né, ali, ela entra na barreira hematoencefálica que ninguém entrou, ninguém entra, somente a gordura. Ela tem passe livre. Por que que ela tem passe livre? Porque o nosso cérebro precisa da gordura, senão não teria passe livre. Ninguém entra, somente a gordura. Impressionante, né? Eu realmente eu acabei não discutindo muito com esse amigo, né? Quando eu comentei sobre, né, o cérebro necessitar de gordura para o seu funcionamento, né? E aí ele falou, né, como psicólogo, não, mas o cérebro funciona com glicose, né? Realmente, se a pessoa tiver realmente, né, numa dieta cheia de carboidratos, provavelmente elas estão realmente processando ali, né? Tudo trabalhando com o cérebro à base de carboidrato, né? À base de glicose. Mas acho que a pessoa que está numa dieta carnívora, que praticamente não tem carboidrato, né? Principalmente se ela não consome laticínios, ela tá usando gordura para o cérebro, né? Não tem mais glicose. Nosso corpo produz glicose, a Tá, quantidade certa que precisa para uma emergência, né? Então, precisou para uma emergência, principalmente a parte cerebral, o nosso corpo produz. Então, a gente não tem que colocar, né, 0 grama de açúcar de carboidrato no nosso corpo. perfeito. E só que aí que tá, mesmo o nosso corpo produzindo, o nosso cérebro usa só gordura.
Ele Caramba, só vai sério? usar a glicose em estágios de emergência. Então ele prefere, preferência. E por que é que o cérebro que está cheio de glicose, ele usa glicose? Porque não tem gordura. Porque a dieta tradicional é tira a gordurinha, se você, né, a gente aprendeu assim, tira as gorduras. A gente não consumia, a não ser as gorduras hidrogenadas que vinham nesses ultraprocessados. Tirando isso, a gente não consumia gordura. Exato, e aí, né, a partir dos anos 50 ali também começou, né, que tudo agora é zero gordura, né, baixa Low fat. gordura, gordura faz Isso. mal, né, e aí retiraram de vez da nossa dieta, né? Então, como é que a gente sabe que é o correto? Porque mesmo o nosso corpo produzindo a glicose, o nosso cérebro usa a gordura. Então, ele tem preferência, Perfeito. certo? É Não, isso. faz totalmente sentido. É só olhar a fisiologia, né? Por isso que essas linhas de trauma, elas trabalham especificamente a psicofisiologia. Então, a gente vai entendendo cada coisa, o que que vai acontecendo da parte emocional, né? Psíquica, neurológica, cognitiva, como o nosso pensamento afeta a nossa digestão, como o nosso sentimento afeta o como a gente está processando esse alimento, parte intestinal. Então, tudo é um efeito cascata ligado ao sistema nervoso autônomo, que é a relação do sistema nervoso simpático e parasimpático, que não tem como a gente viver na calma, no parasimpático, não existe isso. Né? Nem a cetose, a gente não consegue ficar em cetose o tempo todo, porque quando a gente come, ela diminui, quando a gente acorda, ela diminui. Tem vários momentos que ficam essa oscilação, mas a vida ela não é reta em nada. A vida é um equilíbrio entre altos e baixos, né? Só que não pode ser assim. E assim cai do nada, como é a glicose, por exemplo, né? Os carboidratos, que você tem um pico de uma coisa, depois você tem uma queda abrupta. Isso não é saudável. Então, a vida que é esse equilíbrio que a gente busca é esse equilíbrio de sentir uma tristeza, mas logo você volta para o seu eixo, né? Você tem ali um cansaço, você descansa. Isso, esses altos e baixos de forma tranquila, é que faz com que a gente tenha uma qualidade de vida saudável. E a comida é exatamente isso, né? A carne e a gordura, elas não dão um pico gigantesco e depois uma queda. Elas fazem isso. Então, tudo deve ser dessa forma. E a psicofisiologia estuda isso e trata isso, né? Trabalha de forma concreta em cima dessa linha de fundamentos, né? Do sistema nervoso autônomo. Você vai gostar muito do trabalho do Peter Levine. O primeiro livro dele, O Despertar do Tigre. Não, legal, já gostei do nome. Sim, maravilhoso. E é isso. Então, as Não, pessoas buscam, realmente, você se perguntou, eu nem respondi, né? Quem são meus pacientes hoje? São pessoas que não conseguem se manter em dieta, têm uma dificuldade imensa, precisam ou emagrecer ou ter mais massa, ter uma saúde física e estética que não consegue atingir. E aí elas buscam o meu trabalho para eu conseguir ajudá-las a permanecer em dieta, a mudar o estilo de vida delas e manter um estilo de vida novo. e qual que é a maior dificuldade delas, assim, a mais comum? É a libertação emocional, o apego emocional da Carbolândia. E É, é sim. bem, e é bem emocional, porque quando eu falo para elas, olha, experimenta isso que eu estou falando, coloca a quantidade certa de gordura e proteína, depois a gente conversa. Aí a pessoa volta, ela fala, eu não senti vontade. Só que daí ela fala, ai, mas aí é Páscoa, né? Ai, mas aí é não sei o quê, né? Então, ou seja, o corpo não está mais pedindo, mas a mente ainda fica nessa busca de prazer que ficou associado, né? Essa é a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma. É, realmente, porque parece fácil para algumas pessoas, né? Por exemplo, né, no meu caso, por exemplo, como eu já fiz dieta a vida toda, sempre me adaptei a todo tipo de dieta, então para mim foi fácil, né? Não é que eu tive muitas lutas, não, nossa, não sei o quê. Não, se eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, só que pela primeira vez eu vejo que é realmente, né, é algo fenomenal, não é uma dieta, é algo realmente é o que é. É E um aí, estilo de vida. é, e aí realmente eu pretendo, né, seguir com certeza por muito, muito tempo. E aí, a princípio, o que eu queria era fazer 100 dias, né, para ver realmente, porque se eu fiquei 30 anos
né, comendo um monte de coisa ruim, né, químicas e processados, não é um mês que eu vou ver realmente, né, um resultado ou um benefício, né? Então, eu falei, no mínimo 100 dias. Só que agora eu estou no dia 38 e eu falo, nossa, eu vou continuar, com certeza, porque realmente, e aí no máximo, se um dia eu decidir mudar, no máximo vai ser uma cetogênica, onde eu posso acrescentar alguma salada, vegetais, mas provavelmente eu não quero, porque hoje, toda hora que eu tô com fome, eu só penso em carne, só quero carne, né? Eu não tenho vontade. Outra, já acorda já querendo carne, né? Maravilhoso. É E maravilhoso. meu marido entrou nessa porque realmente ele viu que ia fazer bem para mim e tudo mais, mas porque quem cozinhava era ele. E aí ele facilitou demais a vida dele aqui em casa, entendeu? Porque agora ele só tem que fazer carne. E Nossa, que legal. aí ele ama também, ele tá super feliz, né, nessa alimentação. Tá, nosso relacionamento, inclusive, melhorou. Vai mudando a vida, a forma como a gente sente, enxerga as coisas, como eu falei. Acho que ajuda mais ainda, né? Quando o marido ou a esposa, né, acaba abraçando junto a Não, não ideia tem. e fica muito melhor. Mas vocês entraram juntos já ou demorou um pouquinho para ele... Não, a gente comentou no mesmo dia. Eu que queria antes, aí fui estudar para convencê-lo. Aí quando eu convenci, aí os dois já começaram no dia seguinte. E ele demorou para ser convencido? Como é que foi? Foi difícil convencê-lo? Foi um pouquinho, porque ele sempre teve medo em relação à minha saúde, né? Eu quase morri, literalmente. Então, ele sempre ficou receoso. Nossa, o que que isso pode acontecer? O que a gente sempre escutou? Que também excesso de carne dava câncer, né? Então, nesse sentido, ele tinha muito medo. Mas aí, conforme eu fui estudando, ele foi estudando também, eu ia passando para ele as informações, e aí ele foi para a tribo carnívora aqui do Brasil e eu fui para a Fernanda Cetogênica. Ele foi entendendo, viu que era um teste, que a gente ia fazer um teste, na verdade. A gente não ia ficar definitivo, claro, a gente nunca começa alguma coisa achando que é definitiva. E aí a gente se encantou e agora nossa, para ele está sendo maravilhoso, né? Facilitou demais, inclusive na cozinha. E ele teve E aí a gente benefícios não tem também? problema. A gente não tem problema, Rafael, com a parte social, porque a gente, quando vai em algum lugar que não tem nada, que é difícil, todo lugar tem carne, todo lugar tem queijo, todo lugar Concordo. tem, né? Mas quando tem o principal é a Carbolândia, e claro, né, convém a gente levar, porque tem lugares que não tem como a gente levar a própria comida. Aí a gente leva o nosso torresminho, a gente leva algumas coisinhas que a gente gosta, a gente vai ao cinema, a gente leva torresmo, enfim, não tem problema aqui não. A gente nunca teve problema com a parte social, a não ser as pessoas falando na cabeça, né? É Tirando verdade. isso, Eu concordo com esse ponto, também não estou tendo problema nenhum social, continuo saindo para restaurante ou para festas né, se tiver algum convite de amigos, e eu no restaurante só peço carne e tá tudo certo, maravilhoso, né? A gente, né, sem problema nenhum. Teve uma das vezes até que eu ainda fui como o meu amigo pediu a sobremesa, eu fui pedir um pratinho de queijo, que aqui é comum também ter os queijos como sobremesa. Ah, isso tá amei. bom, eu te acompanho na sobremesa. Eu peguei o queijo, vem ali com uma Ai, marmelada que ou com delícia. mel, mas eu, né, não comi, só comi o queijo. Feito, né? Não preciso de mais nada, né? Só que o que eu ainda tô eu tô tentando convencer a minha namorada, né? A gente está junto já há quase 5 anos, então e É, como sou eu que cozinho a maioria das coisas aqui em casa, porque eu já trabalhei como chefe por muitos anos, já tenho todo esse meu passado de cozinha, né? De comida. Então, é. ela ficou meio chateada, né? Porque de repente toda a Meu gourmet. Deus, para ela deve ter sido o fim. Tá. Bem, são 38 dias ainda, né? Eu tive que dizer que era só por um mês para ela poder aceitar, né? Porque ainda tem um ponto muito importante, que ela é médica. Então ela realmente está preocupada, né, com o negócio, porque eles aprendem na faculdade de medicina que, né, a carne faz mal, né? Se abusar muito o colesterol tá alto, vai dar problema de coração, vai entupir as veias e por aí vai. Nossa, nossa, é muito difícil isso, mas aos poucos ela vai ver na prática.
e vai mudar o consultório dela também. Olha, eu também acho, porque assim, graças a Deus ela já é, meio carnívora também, já de infância, ela gosta de carne, come bastante carne, e normalmente ela já, naturalmente, ela vive já meio que na cetogênica. Os pratos principais dela são carne, saladas e vegetais. E pouquíssimo carbo. Então ela já era assim, naturalmente, sem seguir nenhuma dieta, né? E por algum motivo, ela também, os grãos fazem mal para ela já. Ela nunca nem entendeu o porquê, mas ela não, o arroz faz mal, o feijão faz mal, lentilha faz mal, o grão de bico faz mal, É tudo que eu passava. glúten faz mal, cebola faz mal, alho faz mal. E muitos É, berinjela e muitos outros vegetais também, por aí vai, a lista é longa. Quando eu conheci ela, né, nossa, o que que eu vou cozinhar para essa menina? Né, porque ela não consegue comer nada, e eu sou brasileiro, eu faço arroz, faço feijão, faço. Então, sim. é, alho, cebola estava sempre presente, né? Enfim, um outro Ah, papo, mas daqui a pouco ela tá carnívora, daqui a pouquinho. Eu não sei como que é em Londres, mas aqui no Brasil eu tenho que falar em muitos restaurantes que eu tenho alergia a óleo vegetal, para ter certeza que eles vão fazer na manteiga ou grelhado. Então eu já virei uma mentirosa, entendeu? Porque a gente não, eu e meu marido, a gente tem um pacto em relação à verdade, a gente não mente nem mentira social. Mas para restaurantes, eu sou obrigada a falar que eu tenho alergia a óleo vegetal. Eu tenho pavor da possibilidade de eu estar ali comendo minha carne saudável e eles colocam óleo vegetal, né? Então, não sei como é que é aí. não, aqui também, infelizmente, eles também usam bastante óleo vegetal, ou então, se não for óleo vegetal, vai ser um azeite de oliva ali também, que é do mais barato, porque tá fritando. Então, Sim, eu tô falando também, mas não sei se eles estão respeitando, né? Mas acho que se falar alergia, eles eu ficam falo, preocupados, né? eu falo alergia. Acho que é a melhor coisa Não, mesmo. não tem outro jeito. Mas olha, tomara se encante com tudo isso e que vai facilitar realmente muito mais a vida de vocês. E se ela já tem todos esses problemas, já é sinal do metabolismo dela não saudável, como o meu, né? Exatamente, exatamente. E muitas vezes, às vezes, ela gosta também de restaurante, a gente ia bastante no passado, hoje vai um pouco menos, mas ela sempre comeu e às vezes comia mesmo sabendo que não ia fazer bem para ela, mas aí depois ela ficava mal ali, sabe, por muito tempo. E, sabe, tudo bem, por muito tempo eu também segui isso também, comia até passar mal, eu nunca tive, né, reação nenhuma a nada, mas depois dos 30 eu vi que a minha digestão já não era mais a mesma, né? Sim, Mas, enfim, né? Eu acredito que ela também, aos poucos, ela vai. Eu continuo ainda fazendo algumas coisas para ela, né? Não é que eu deixei de cozinhar para ela, porque eu gosto de cozinhar. ótimo. Então isso para mim é um pouco de hobby também, né? Que me tira um pouco do trabalho, me dá ali um, né? Então eu ainda Sim. faço para ela, né? Só que eu faço bem mais carne agora e ela tá feliz do mesmo jeito. Assim espero. Perfeito. Não, com certeza. Daqui a pouco ela vai estar carnívora também. Ela, tá, ela, só, Muito ela, só bom. tá, ela só tá meio cansada, porque, tipo assim, né, eu fiquei tão empolgado, né, por quase 2 meses que eu não parava de falar. E ainda mais porque ela é médica, eu quero falar para ela Sim. realmente: olha isso, você tá Olha entendendo que essa isso vida, né? não, você tá entendendo que isso aqui vai totalmente contra tudo que você viu na faculdade. Aí ela, pois é, aí eu acabo ficando muito, né, muito. Mas aí por isso que Sim. eu quis começar esse podcast, para me conectar com mais pessoas, né, que já conhecem, que já têm uma experiência, que já estão trabalhando com isso, porque assim eu consigo, né, falar mais e ouvir mais também experiências como essa, que é fenomenal. Eu acho que o Brasil ainda tem pouca gente falando sobre isso, e acho que quanto mais a gente, né, movimentar isso, e mais passar essa mensagem na nossa própria experiência mesmo, né, e você então com inúmeros pacientes também, vai com certeza ajudar muita gente. É maravilhoso esse movimento e a gente fica, parece que realmente numa lavagem cerebral com tudo isso, é natural, a gente quer mostrar para o mundo que as pessoas estão cegas e depois a gente percebe que não adianta, que é um movimento nosso mesmo, interno, e que vai fazer quem quiser, mas é nosso papel aqui mostrar os benefícios e o quão libertador, porque para mim hoje é liberdade, né? Essa alimentação é liberdade. Liberdade no sentido de não mais sofrer 15 dias para eu poder comer meu doce. Eu não tenho mais sofrimento. Eu estou liberta em relação a qualquer coisa que não seja comer pela nutrição.
Isso, para mim, foi o meu maior ganho em 44 anos que eu vou fazer agora. Foi meu maior presente. Me senti liberta, eu não dependo mais de nada emocional para eu viver. Não tem preço isso. E as pessoas que estão quase prontas para viver esse processo, elas vão acabar se aproximando e querendo experimentar. Perfeito. E eu esqueci de perguntar, o que que você come normalmente? Qual que é a sua rotina, assim, né? Tá, vamos lá. Eu fui refinando porque no começo eu comia todos os dias 4 ovos com 20 gramas de manteiga ghee e mais 40 de torresmo ou 30 de bacon. Então, toda manhã era isso. Aí o almoço a gente varia entre carnes gordas, ou picanha, ou fraldinha, ou costela, ou peito bovino, e de diversas formas diferentes, mas a maior parte o almoço aqui é churrasco. E Maravilha. aí, delícia. Você é de onde aqui no Brasil? São Paulo. Ah, você é de São Paulo. Eu sou de Avaré, interior de São Paulo, mas eu moro em Floripa. Ah, que legal. Aí, é, Aí, então, sempre comi só 2 refeições. O Mário ainda faz a terceira refeição, então ele come o resto do churrasco que ficou. Só que aí eu fui refinando e descobri que ovos todos os dias não faz bem. Realmente a albumina em excesso vai prejudicando, né? Então, o que que eu faço? Eu como ovos, eu como um dia, pulo 3 ou pulo 2. Daí os dias que eu não como carne, que eu não como ovos, me descobri, amei, e para mim, nossa, eu sou super feliz, parece uma loucura, né? As pessoas que me ouvem falar isso. Eu amo carne moída de café da manhã, com torresmo, Perfeito. e ou é carne de panela, a gente faz na panela de pressão elétrica, deixa lá o peito bovino picado e fica um caldinho maravilhoso que eu como no café da manhã. Nossa, rezando, literalmente rezando. E aí o almoço geralmente é o churrasquinho. E queijos eu evito porque eu estou na menopausa. Queijo para mulher na menopausa tem que ser bem de vez em quando. E quando como, 70 gramas dos queijos bem amarelos e duros, né? Os que realmente não têm lactose, que não tem o carboidrato. Mas como também, de final de semana eu dou uma relaxada em quantidade, não fico muito presa, não, com a balança, dou uma soltada, como o que eu realmente estou afim. E dia de semana eu peso e meço tudo, tudo bonitinho. Porque eu estou nesse processo metabólico, né? Então eu realmente sou bem espartana comigo. E sobre órgãos, caldo de ossos, você faz também? Você come? Faço. Como acabou aqui, a gente mora num bairro de pescadores aqui em Floripa e é difícil achar aqui os ossos para a gente fazer. E ele estava com dificuldade de encontrar para a gente. Mas sim, caldo de ossos, fígado bovino 1 vez por semana. Precisa, né, das entranhas. Aí o tutano, quando ele compra, quando o Mário compra os ossos, a gente já faz tutano no forno também, que é uma coisa de comer rezando, né? Maravilhoso. Sim. E então, sim, fazemos uso disso também. Peixe? Coraçãozinho. Então, inclusive, a gente mora num bairro de pescadores aqui, mas a gente fica tão fissurado pela carne vermelha que a gente não tem mais vontade, né? Aí, o que que a gente faz? Eventualmente, a gente faz esses bolzinhos de salmão com cream cheese, cebolinha, né? Uau! Nossa, tô com Como fome fica agora. uma delícia. E é maravilhoso, mas sem ser salmão, a gente ainda não, falando bem a verdade, a gente não comeu ainda. Interessante, né? Realmente eu vejo, né, na maioria dos casos, que é a carne vermelha mesmo que a gente quer, né? E frango e porco, essas coisas. Então, porco eu como todos os dias porque é um torresmo que eu amo, não é só aquela pelinha, é a carninha junto do torresmo que eu adoro, que é uma Hum, cidade que tem um frigorífico suíno aqui sensacional, então eu como todos os dias, tanto no café da manhã quanto no almoço. Agora, o frango, o que que a gente faz? Sabe esses frangos normais que ficam girando, né, sim. nessas máquinas? Frango Aham. assado. Tem aqui no nosso bairro, maravilhoso, só que como tem pouca gordura, a gente compra ele junto com a costela que o cara faz junto. Então a gente, quando Perfeito. compra o frango, já compra a costela, a gente come os dois, entendeu? Maravilha. Porque também não dá vontade de comer o frango, mas não é porque não dá vontade, Muito sei magra lá, a carne, né? emocional. O corpo não quer mais carne sem gordura.
é fato, né? Então a gente Incrível. respeita isso também. Demais. E você toma algum suplemento? Nossa, Tom, eu faço um tratamento com meu médico querido, que tem me ajudado demais nesse processo todo, e ele faz fórmulas metabólicas para mim, suplementa tudo que eu estou precisando, principalmente também uma coisa que é importante dizer, que a partir dos 35 anos a gente já não produz mais o ácido clorídrico que a gente precisa, né? Até por conta, claro, da nossa biologia natural, mas também o excesso de carboidrato deixou o nosso estômago também preguiçoso, porque não precisa tanto de ácido clorídrico para dissolver o carboidrato, né? Então, a partir dos 35 anos, o ideal é que as pessoas tomem a betaína, que é um suplemento, né, que é o ácido clorídrico que falta para a nossa digestão ficar perfeita, e principalmente nós que comemos gordura e carne, não era o nosso normal, né? A gente comia pedaço de carne e o resto todo de carbolândia, né? Então, o nosso organismo, realmente, nossa parte digestiva precisa. Então, eu tomo a betaína que me ajuda demais. Nunca tinha ouvido falar da betaína, mas interessante você falar isso, né? Porque de todos que eu, né, as pessoas que eu vim acompanhando, né, que através de vídeos, né, muita gente fala que não toma suplemento, né? Mas alguns Sim. acabam suplementando, às vezes vitamina D ou Vou explicar. iodine. Vou explicar. Como, da mesma forma que não tem um alimento diabólico, tirando o açúcar, depende do organismo de cada um. Então, eu estou vivendo um processo que eu preciso ter de novo a minha saúde metabólica, que ela ficou Entendi. muito ruim, né? Se a pessoa não consegue digerir carboidrato, como eu não conseguia mais, né, nem legumes, nenhum carboidrato, nem fruta, eu não posso nada, Rafael. Tudo que eu comia de carboidrato me fazia mal. Significa que o meu corpo não está normal, ele não está no melhor dele, né? Depois de tudo que eu passei e tudo mais. Então, no meu caso, eu preciso de suplemento. Quem não precisa de suplemento? Quem está saudável. Mas eu vou te falar uma coisa: quem é hoje, em 2025, depois de toda essa alimentação, de tudo que a gente foi, principalmente os agrotóxicos do solo, a água que não é mais mineralizada, todo esse contexto que hoje a gente entrou em contato, né? Depois de ser carnívoro, a gente já estudou tudo isso, a gente estudou sobre solo, a gente já estudou sobre tudo, né? Para chegar até a definição de vou ser carnívora. Quem é que está saudável? Porque é o seguinte, não estar doente não significa que a pessoa está saudável. Estar magro não Exatamente. significa que você está saudável. Então, de verdade, eu desconheço que o meu está um nível hard de doença metabólica, né, que eu estou tratando. Mas eu desconheço hoje a pessoa que está de fato saudável. Total. Acho que é muito difícil. A gente vai chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto de diminuir suplementação, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu ainda preciso, sim, de vitamina D, eu ainda preciso do complexo B, eu preciso, né, algumas coisas. E não é porque eu sou carnívora, é porque o meu metabolismo ficou doente. Independe do tipo de dieta que eu vou fazer, eu vou precisar de Entendi. suplementação. Sim, não, faz totalmente sentido. Sim, não, eu vejo sempre os dois lados, né? Muita gente às vezes que não toma e muita gente que toma também, né? E às vezes eu sempre escuto alguma Sim, coisa nova, né? Por exemplo, agora eu escutei a betaína, mas eu já escutei sobre a vitamina D, já teve gente que falou da K2, já teve gente que falou, né? sim, Às vezes, gente que está há muito tempo, às vezes toma a vitamina C, mas, enfim, tem muitas variáveis aí e acho que cada um vai sempre depender de cada um, né? Porque a gente somos seres individuais praticamente, assim, né? O nosso metabolismo reage diferente. E acho que vale a pena também ter sempre um acompanhamento, né? Eu ainda não estou tendo, né? Estou no começo, mas eu quero começar a ter um acompanhamento médico também para poder analisar os meus exames de sangue e tudo mais, está faltando alguma coisa, tá tudo certo. Assim, espero que alguém que tenha mais conhecimento sobre a dieta carnívora, né? Porque se for um médico normal, eu vai vou ficar falar de assustado. cara aqui porque eu nem perderia meu tempo procurando alguém. O Dr. Sim, Luiz Neri, que é o meu médico, ele é fantástico, tem um conhecimento super vasto de fisiologia humana, ele é um médico fisiologista. Ele é da linha do Dr. Alexandre Duarte, que é forte aqui no Brasil dessa linha, né, de fisiologia e carnívoros. Então você já vai estar direto.
né, nisso. Para mim, não tem melhor mesmo. Eu indico de olhos fechados o Luiz. E ele mora em São Paulo, mas ele atende brasileiros também. Brasileiros. Ele atende pessoas no mundo todo. Eu atendo brasileiros no mundo todo. Ele atende Perfeito. pessoas no mundo todo. Perfeito. Nossa, adoraria até uma indicação de repente, porque né, não sei, às vezes os exames de sangue de outros países, às vezes tem algumas diferenças de, né, não sei. Mas ele entende de tudo isso porque eu atendo pessoas que moram no Brasil todo e que são pacientes dele também. Então, Perfeito. ele faz, obviamente, todas as conversões de forma extremamente natural. Ele é incrível. E é carnívoro e entende de metabolismo humano. Então, nossa, não tenho dúvida que você vai se encantar com o trabalho dele. Nossa, por favor, quando puder, me passa o contato. Adoraria, Vou te ficarei grato. Vou te passar, com certeza. E é isso, então, o que Perfeito. eu como é isso, água com gás, é, fruta, só limão, coco, eventualmente, de vez em quando o Mário come. O Mário não toma suplemento nenhum. Ele tem bem menos idade que eu, então ele está no metabolismo maravilhoso ainda, ele está com 38, mas nunca teve nada, uma saúde maravilhosa. Então, ele é um caso que eu ainda suplementaria alguma coisinha para ele, mas ele fala que tá ótimo, então, ok. Mas ele não suplementa nada, ele só come realmente carne, gordura, queijos e iogurte, ele consome também, e coco. E eu só carne, gordura, eventualmente queijo e eventualmente coco. Limão. Interessante. Eu vejo que depois de um tempo também, cada um vai reintroduzindo, né, talvez o que Isso. a pessoa mais gosta, e ela vê se o corpo vai aceitar ou não, né? Porque acho que depois dessa limpeza, né, o corpo fica muito mais sensível para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, aí já consegue saber o que faz mal, o que não faz. Então, pouco, carne de porco a gente come sempre, toda semana, eu como todo dia, e carne bovina, né, que é o grosso mesmo, e tem que ser, né, tem que ser pelo menos 80% de carne vermelha e 20% do resto, ou 70, 30, mas o grosso mesmo é o boi, não adianta a gente querer inventar moda. Concordo. Sim, não, perfeito. Durante os 38 dias eu só comi carne. Raramente eu tive um pedacinho de queijo. Teve uns 2, 3 dias que eu comprei um leite cru, que eu achei um lugar aqui em Londres que vende leite cru. E aí eu comprei, mas foi só. E aí eu confesso que eu fiz um pequeno deslize, acho que no dia 25. Eu tô até mantendo um diário aqui, né, para Perfeito. tentar lembrar de tudo que está acontecendo. E aí isso foi no dia 24, no dia 25, que eu resolvi. Eu estava com o iogurte cru, também desse mesmo lugar que vende o leite cru. E aí eu resolvi. É um sabor muito forte o iogurte cru, totalmente diferente de qualquer iogurte que eu já que eu tomei Eu não no experimentei. supermercado. Pois é algo bem diferente. E aí eu resolvi, porque eu tinha um whey protein da época que eu ainda não estava na dieta carnívora, que eu tomava já, né? Engraçado, eu tinha acabado de comprar um pote de whey protein, e aí eu comecei a dieta carnívora depois, É né? sempre assim. Pois é, aí tava ali, né, no armário, sabor baunilha. Aí eu falei, tinha acabado de comer um churrasco, eu queria, não sei, tava com vontade de comer não é, sei lá, me deu uma vontade de comer o whey protein de baunilha, um iogurte. Aí eu fui colocar um pouquinho, um scoopzinho só ali no iogurte, ficou, né, porque eu pensei, o whey protein vem do leite, é do animal, então eu não tô saindo fora assim, né? A única coisa errada aqui é o adoçante, né, que é forte no Sim, whey protein, né, para ficar doce, né, ficar sim. gostoso, né. E aí eu falei, tudo bem, não tô quebrando a dieta. Só que, poxa, foi um erro muito grande, porque eu fiquei mal. Do dia seguinte, se eu não me engano, à noite já eu senti uma queimação diferente. Já por Sim, causa fica do pó, do é, adoçante, não sei, não aceitou. tudo. Não Não aceitou. adianta, não adianta querer, né, cortar. E eu Doei não pro meu sei se amigo. vai ser. Você doou? Ótimo, Doei. Eu perfeito. falei, não dá, não vou mais usar isso. Eu não sei se meu organismo vai voltar a aceitar mais para frente alguma coisa ou não, mas não me faz diferença, como a gente sabe agora dos antinutrientes, né? Então, tanto faz. A não ser que dê uma vontade, me deu uma vontade de comer uma lasanha de berinjela, sei lá, uma lasanha de abobrinha, Exato. não sei. Mas, assim, a grosso modo, eu não pretendo voltar, não, a nada. Eu também. Muito bom, né?
É maravilhoso isso. Perfeito. Sim, não, é maravilhoso, maravilhoso. É realmente uma descoberta, né? E A você vida é cheia de... percebeu em você menos ansiedade, a parte emocional, você percebeu alguma diferença? Eu acho que eu não percebi muita diferença nessa parte ainda, porque eu acho que o meu normal, eu já sou muito agitado. Eu acho que eu não sei se eu, né, eu acho que o trabalho também ele me gera um pouco de estresse, porque é muito trabalho, são muitos clientes, e aí eu acabo já tendo um estresse natural do trabalho, né? Já vem já de um tempo para cá. É, mas ansiedade, eu não sei se eu sou ansioso, mas eu sei que eu sou agitado, né? Tá, perfeito, E agora eu tô sentindo um level de energia maior, então parece que eu tô mais agitado ainda, não sei. Não sei. perfeito. É natural, algumas pessoas sentem dificuldade de percepção nesse sentido. O Mário mesmo, meu marido, ele não percebe essa diferença nele, e eu percebo. Eu percebo ele muito mais tranquilo, muito menos reativo, o normal do homem, sabe? Percebo ele muito mais tranquilo. Ele fala: Nossa, eu não sinto nada esse negócio de cetose. Ele já mediu a cetose várias vezes para ele tentar. Ele fala: Nossa, eu não sinto, mas eu vejo nitidamente nele. Mas ele tem dificuldade de perceber. Eu não, imagina, eu sou outra pessoa. É bom, interessante você falar isso, porque a minha namorada já comentou algumas vezes que eu tô diferente, né? Não sei do que, mas falou que eu tô diferente, além dos quase 10 quilos a menos e 10 centímetros a menos de barriga. Parabéns, parabéns. Eu comprei uma fitinha aqui só para ir acompanhando, Amei, coisa que eu nunca fiz amei, antes. amei. Mas é isso, ó, o seu metabolismo ele tá maravilhoso, porque senão você não teria emagrecido tudo isso nesse tempo. E Já não, é um desculpa, grande sinal. vale lembrar que eu tô contando já desde da low carb que eu comecei em janeiro, né? Então, Tá, esses 9 quilos começou já da low carb em janeiro, e aí os 38 dias, aí a carnívora me ajudou a queimar mais uns 4 5 4 quilos, mais ou menos, 4 quilos e meio, e mais uns 4 centímetros também de barriga. Então, ajudou já, não, né? A low tá, carb já você tá saudável, quatro sem dúvida meses, nenhuma. né? 4 meses e pouco já de dieta, né? Mais 38 dias de carnívora. Parabéns. Nossa, maravilhoso, de verdade. Não, você tá ótimo nesse sentido, se conseguir, mesmo com a low carb, né? Contando tudo, tá excelente. Um metabolismo que está respondendo, um corpo que está respondendo muito bem. Parabéns, mesmo. Maravilha, bom saber. Muito obrigado. Onde que as pessoas, né, se elas tiverem interesse pelo seu trabalho, que eu achei fenomenal, onde que elas podem te encontrar? Tá, no Instagram, psicóloga metabólica, e aí tem o link que vai direto para minha secretária em relação a direto ao agendamento, né? Mas aí a pessoa pode tirar dúvidas também, não é só para agendamento. Tem, tem algumas opções que a minha secretária passa para eu poder explicar mais algumas coisas antes da pessoa, se ela não quiser fazer diretamente uma consulta. Mas é no Instagram, psicóloga metabólica, vai me encontrar ali. E eu e meu marido recentemente abrimos um Instagram que chama O Casal Carnívoro, porque ali a gente vai é, ajudar as pessoas a modificar esse estilo de vida, porque as pessoas muitas vezes não sabem comprar a carne, não sabem manusear a carne. Então, todos os processos que a gente teve dificuldade, no começo era um cheiro de fritura na casa, era cheiro de parecia churrascaria. Aí a gente foi adaptando a casa, até a gente ver que o melhor era o churrasco mesmo, enfim. Então, toda essa passagem, né, a gente quer simplificar para as pessoas sofrerem menos nessa transição. É Perfeito, isso. adorei. Eu vou deixar todos os links aqui, ó, para contatar a Flávia na descrição desse vídeo. E, Perfeito. Flávia, muito obrigado de coração mais uma vez por todo o seu Obrigada a conhecimento você. aí, experiência.